Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre os mais importantes problemas ambientais existentes em nosso planeta. E nada melhor do que esse slide, onde eu represento 6 problemas ambientais para darmos início à análise dessa aula de hoje. Aqui no primeiro slide, a poluição atmosférica. No segundo slide, o efeito estufa. No terceiro slide, o aquecimento global. O quarto slide com a chuva ácida, o quinto slide com a destruição da camada de ozônio, o sexto slide a poluição da água, que são alguns dos problemas que eu irei analisar no nosso encontro de hoje. Começando o nosso encontro, temos aqui a poluição do ar, que é um dos problemas ambientais que afetam o nosso planeta, que tem como principais causas a queima de combustíveis fósseis, sobretudo o carvão mineral e os derivados de petróleo, a decomposição da matéria orgânica contida nos lixões, contida no esgoto doméstico, contida nas fezes dos animais e por aí vai. E os incêndios florestais e queimadas, que também liberam para a atmosfera uma grande quantidade de gases poluentes. As principais consequências: intensificação do efeito estufa, uma vez que, na medida em que a poluição atmosférica aumenta, também aumenta a capacidade da atmosfera em reter parte da radiação infravermelha liberada pela superfície do planeta e devolver parte dessa radiação de volta para a superfície, sendo um dos fatores responsáveis pelo aquecimento global. A chuva ácida, que resulta de uma reação química que se processa no interior das nuvens de chuva quando estas entram em contato com gases poluentes. A queda da qualidade do ar, prejudicando principalmente as pessoas portadoras de doenças respiratórias e também aquelas que sofrem com hipertensão. E a redução da expectativa de vida, o que vem acontecendo em alguns centros urbanos industriais, onde a qualidade do ar é muito baixa, e sendo assim, eu vou usar como exemplo o que tem acontecido em algumas províncias orientais da China, onde nas suas principais cidades a expectativa de vida em uma década recuou mais de um ano. Vamos para o segundo problema ambiental. Aqui o efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa é um fenômeno natural que existe no nosso planeta, porém que está sendo intensificado pela poluição atmosférica. Então aqui neste desenho vocês podem perceber que parte da radiação solar atinge a superfície do planeta, aquecendo, e esta superfície irradia o calor, a radiação infravermelha, para a atmosfera. Parte dessa radiação é retida pelos gases poluentes e devolvida de volta para a superfície, contribuindo dessa forma para a elevação gradual da temperatura média do nosso planeta. Outra parte da radiação se propaga e se perde no espaço. Os países que mais contribuem com o efeito estufa são justamente os países mais industrializados, que são exatamente aqueles que mais contribuem para as emissões de gases do efeito estufa na atmosfera, como por exemplo China e Estados Unidos. Dentre os gases que mais contribuem para o efeito estufa, nós temos o dióxido de carbono com 60%,
o metano com 15%, o CFC, clorofluorcarbono, com 12%, o ozônio com 8% e o óxido nitroso com 5%. Vamos para o terceiro problema ambiental. O aquecimento global é um problema ambiental que tem gerado grande preocupação junto à comunidade científica internacional e também junto a determinados governos no mundo. Aqui eu destaquei as 3 causas principais do aquecimento global: o aumento da poluição do ar, que potencializa ou intensifica o efeito estufa, o desmatamento. Vocês já devem ter percebido que em áreas onde tem cobertura de árvores, a temperatura é mais agradável e o ar é mais úmido. Então, na medida em que você desmata, aumenta a área exposta à radiação direta dos raios solares e, com isso, você tem o maior aquecimento da superfície e, consequentemente, maior irradiação de calor para a atmosfera. A destruição da camada de ozônio, que permite a maior incidência dos raios ultravioletas na superfície do planeta, o que também contribui para o maior aquecimento desta superfície e, consequentemente, uma maior elevação da temperatura do ar. Aqui eu destaquei as principais consequências, as mudanças climáticas, envolvendo não só o regime dos ventos, a distribuição de chuvas, o processo de desertificação, a alternância de ondas de calor e frio, enfim. O aquecimento dos oceanos, que além de provocar a morte dos corais, também promove a migração de peixes que vivem nos mares localizados na zona intertropical para mares localizados na zona temperada. Também o maior aquecimento do mar potencializa a formação dos furacões, não só aumentando o número de furacões, tufões, ciclones, assim como a intensidade dessas tempestades, dessas tormentas. Derretimento das geleiras. O derretimento das geleiras, quando ocorre em terras emersas, contribui para a elevação do nível do mar e, com isso, afetando as zonas costeiras baixas dos continentes e ilhas que se encontram em nosso planeta. Maior frequência de ondas de calor e frio, que é uma consequência também do aquecimento global. Então, nós estamos presenciando uma frequência cada vez maior de ondas de calor e também ondas de frio no período do inverno, ondas de frio no período da primavera e verão, ondas de calor têm se tornado mais frequentes em nosso planeta, a extinção de espécies da fauna e da flora, a queda da produção agropecuária, causando prejuízos de bilhões de dólares ao agronegócio, refugiados ambientais, inclusive a previsão da ONU é que até o final do século XXI tenhamos cerca de 100 milhões de pessoas vivendo como refugiados ambientais, pessoas que terão que abandonar as zonas costeiras baixas em razão da elevação do nível do mar e também abandonar aquelas áreas do planeta que estão passando por um processo de desertificação. O derretimento do permafrost, que é um solo que existe no entorno da região do Círculo Polar Ártico, e na medida em que o permafrost derrete, a quantidade de metano liberado para a atmosfera aumenta. Então, não só o metano, como também o dióxido de carbono, gases que contribuem para o efeito estufa. Lembrando que no permafrost, de acordo com os cientistas, existe cerca de 1 trilhão e 700 bilhões de toneladas de CO2 aprisionado. Então, na medida em que esse solo vai derretendo em função da elevação da temperatura nas regiões subpolares e frias do planeta, nós temos o aumento das emissões
de CO2 e metano, contribuindo dessa forma para a potencialização do efeito estufa. Desperta os vírus zumbis, vírus que vivem em regiões que estão congeladas. Hoje a comunidade científica tem alertado que existem vírus nessas regiões que podem gerar novas epidemias e novas pandemias, alguns dos quais, de repente, sem que o nosso organismo tenha defesa, e isso poderia causar um número substancial de mortes no planeta. E tantos outros problemas que estão relacionados direta e indiretamente ao aquecimento global. Vamos aqui ao quarto problema, a chuva ácida. Lembrando que a chuva ácida é um fenômeno natural que ocorre no nosso planeta muito antes do surgimento da raça humana. Porém, a partir do momento em que o homem passou a utilizar de forma crescente combustíveis fósseis derivados do carvão mineral e do petróleo, consequentemente, as emissões de gases na atmosfera aumentaram e dessa forma também vem aumentando a incidência da chuva ácida, principalmente nas regiões que concentram centros urbanos industriais. Então, nós temos a chuva ácida natural, que é aquela que deriva dos gases vulcânicos, e nós temos a chuva ácida de ação antrópica, que deriva da queima de combustíveis fósseis. Então, aqui nós temos o dióxido de carbono, nós temos os óxidos de nitrogênio, nós temos os óxidos de enxofre, que quando entram em contato com as nuvens de chuva e também nuvens que causam neve, irão acidificar não só a chuva, como também a neve. E dessa forma nós temos as seguintes consequências: a acidificação do solo, o que obriga o produtor rural a utilizar em maior escala o pó de calcário através da técnica da calagem para corrigir a acidez do solo, a acidificação dos rios, lagoas, lagos, baías. Isso vai promover a morte de espécies aquáticas, enfim. A morte de florestas, quando submetidas a uma frequência de chuva ácida bastante prolongada, a corrosão de monumentos e construções, reduzindo inclusive a vida útil dessas construções, são os principais problemas da chuva ácida. Lembrando que em alguns casos o vapor da chuva ácida pode agravar o quadro clínico de determinadas pessoas portadoras de doenças respiratórias. Aqui nós temos a destruição da camada de ozônio, lembrando que a camada de ozônio se encontra na estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera terrestre, a cerca de 30 mil metros de altitude, e esta camada ela protege a superfície do nosso planeta de parte da radiação ultravioleta. Se ela não estivesse lá na estratosfera, ou seja, se não possuíssemos uma camada de ozônio, dificilmente nós teríamos a vida em nosso planeta. Então aqui nós temos as principais causas da destruição. No caso da camada de ozônio, a principal causa da poluição é o CFC, clorofluorcarbono, um gás que era muito utilizado em aparelhos de refrigeração, freezer, frigobar, geladeiras, aparelhos de ar-condicionado, assim como também utilizado em spray, desodorante, tintas tipo Colorjet e por aí vai. O cloro, o flúor, o carbono, o CFC, ele deixou de ser produzido, mas o que acontece é que as emissões de cloro, flúor e carbono individualmente continua ocorrendo na atmosfera, razão pela qual o contato das moléculas de CFC com as moléculas de ozônio provoca a sua quebra, a sua destruição, e dessa forma a camada de ozônio ela vai sendo destruída. As principais consequências: o aumento da incidência de câncer de pele, aqui de pelo não, de pele,
tá? Contribui com o aquecimento global, mutações genéticas em plantas e animais, afeta a produção agropecuária, não só a queda da produção agrícola, como também a queda da produção de leite. E para tentar conter esse processo, no final da década de 1980 foi realizada na cidade de Montreal a Conferência de Montreal, onde os países que tiveram representantes nesta conferência assinaram o Protocolo de Montreal, no qual todos os países se comprometeram a eliminar o uso do CFC e dessa forma tentar reverter o processo de destruição da camada de ozônio. Que fique bem claro que a área mais afetada pelo processo de destruição da camada de ozônio se localiza na Antártida, porque a estratosfera ela está localizada acima da troposfera e os ventos de altitude levam essas moléculas de gases poluentes para a região da Antártida, sendo esta a área do planeta mais vulnerável ao processo de destruição da camada de ozônio. Vamos para outro problema ambiental, ilha de calor. Ilha de calor é um microclima que se forma nas grandes cidades do mundo, onde é possível perceber que a temperatura aumenta da área rural em direção à área mais edificada das grandes cidades. Quais são os fatores responsáveis pela formação das ilhas de calor? A redução das áreas verdes, ou seja, o desmatamento, a retirada de árvores, a impermeabilização do solo urbano com asfalto e concreto, que são dois materiais que absorvem bem a radiação solar e conservam o calor, contribuindo dessa forma para o maior aquecimento do ar atmosférico que se encontra sobre as grandes cidades. Verticalização das cidades, os prédios altos funcionam como barreiras artificiais que dificultam a circulação do vento e, consequentemente, a dispersão do calor. O aumento da poluição atmosférica que potencializa o efeito estufa sobre as grandes cidades do mundo. O que nós poderíamos fazer para combater os efeitos de uma ilha de calor? Arborização de ruas e praças, de forma a tornar a temperatura mais agradável, pintar as paredes externas das edificações de branco, porque o branco reflete cerca de 90% da luz solar que recebe, portanto, superfícies brancas se aquecem menos. Utilizar telhado verde, que na verdade é um jardim ou uma horta que você coloca sobre a residência, sobre a construção, porém, para isso você tem que ter uma laje bem impermeabilizada, com uma boa drenagem, cobrir essa laje com uma camada de solo e ali plantar um jardim ou plantar uma horta. Vai deixar a temperatura do ambiente interno mais agradável. Ou empregar telhas que utilizam materiais que refletem parte da luz solar. A indústria da construção civil hoje fornece uma grande quantidade de telhas que são revestidas com materiais que possuem capacidade de refletir parte da luz solar. E agora, recentemente, eu estava lendo uma matéria em que cientistas estão desenvolvendo um novo tipo de tinta que eles chamam de tinta fria, que iria ajudar a tornar a temperatura das grandes cidades mais agradável. Vamos para o próximo problema ambiental. A inversão térmica. A inversão térmica é um fenômeno natural que se transforma num problema ambiental quando se manifesta nas médias e grandes cidades, onde os níveis de poluição do ar são mais acentuados. Que fique bem claro na cabeça de vocês que a inversão térmica existe no nosso planeta bem antes do surgimento da raça humana. Então aqui nós temos, através desse desenho, uma cidade em condições normais, onde sobre a área edificada você tem o ar mais quente. Lembre-se que o aquecimento do ar atmosférico se processa indiretamente. Primeiro o Sol aquece a superfície
e esta irradia calor para a atmosfera, portanto, os gases mais próximos da superfície são mais aquecidos, razão pela qual você tem uma maior temperatura aqui. E na medida em que você vai subindo, o ar vai ficando frio, mais frio. Lembrando que para cada 180 a 200 metros que subimos, na zona intertropical, a temperatura cai em média 1 grau. Aqui nós temos o esquema em dia de inversão térmica. Que fique claro na cabeça de vocês que para ocorrer a inversão térmica é preciso que haja uma sequência de dias com tempo bom e ausência de ventos, no máximo uma brisa. E que, durante o período ou o processo de formação da inversão térmica, nós tenhamos o ar poluído, porque a inversão térmica, quando ocorre no meio rural, não gera nenhum tipo de problema. O problema gerado pela inversão térmica ocorre nos grandes centros urbanos industriais, onde os níveis de poluição atmosférica são mais acentuados. Então, a inversão térmica ela pode ocorrer em qualquer estação do ano, todavia é mais comum que aconteça no outono e no inverno. Então, durante o dia, os raios solares aquecerão a superfície e esta irradiará calor para a atmosfera, aquecendo o ar que se encontra sobre a cidade. Assim que o sol se põe, esta superfície começa a se resfriar, formando aqui embaixo uma camada de ar frio. Como os gases poluentes são pesados, essa camada de ar frio que se forma sobre a cidade irá contribuir para a concentração de gases poluentes a baixa altitude, reduzindo dessa forma a qualidade do ar que nós respiramos. Acima dessa camada de ar frio, você vai ter uma camada de ar um pouco mais quente, que resulta, claro, do aquecimento que se processou no dia anterior, e acima dessa camada de ar quente, outra camada de ar frio, formando aquilo que nós chamamos de efeito sanduíche. Aqui nós temos as principais consequências: a queda da qualidade do ar que respiramos, prejudicando os portadores de doenças respiratórias, ardência nos olhos e na garganta, que provém da própria acidificação dos fluidos que se encontram no globo, envolvendo o globo ocular, na nossa boca e na nossa garganta, compromete o quadro dos portadores de doenças respiratórias, consequentemente isso causando uma sobrecarga de postos de saúde, hospitais, clínicas e por aí vai, altera a pressão arterial, uma vez que a poluição do ar aumenta a pressão arterial e pessoas hipertensas correm risco de terem um infarto ou um AVC em dias de inversão térmica nos grandes centros urbanos industriais, onde os níveis de poluição do ar atmosférico são mais acentuados. Aqui no Brasil, por exemplo, na cidade de São Paulo. Vamos ao próximo problema ambiental, a poluição da água, que é um dos grandes problemas enfrentados em nosso planeta. Então, as principais causas da poluição da água: o lançamento do esgoto in natura, esgoto sem tratamento, isso ocorre principalmente nos países em desenvolvimento, o despejo de efluentes industriais, com maior destaque para os metais pesados, o lixo doméstico, que muitas vezes é jogado nos rios, córregos, canais e também na rua, e durante o período de chuva esse lixo que está na rua, em parte, dependendo, é claro, da intensidade da chuva, é conduzido para as galerias de águas pluviais e daí alcançando os córregos, rios, canais, lagoas, baías, mar e por aí vai. Produtos químicos utilizados na agricultura, tais como agrotóxico e fertilizante químico. Quais são as principais consequências? A eutrofização da água, que inclusive será responsável pela mortandade de peixes, o aumento da incidência de doenças de pele, doenças dermatológicas, como por exemplo a micose, gastrointestinais infecciosas, que inclusive podem causar a morte das pessoas, morte de animais, inclusive terrestres, elevação dos custos de tratamento da água. Então,
aquela água daquele rio poluído, como por exemplo aqui a cidade do Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio de Janeiro, que utiliza a água dos rios Guandu e Paraíba do Sul, que estão entre os rios mais poluídos do mundo, para poder se tornar uma água potável, a empresa de saneamento ela é obrigada a ter um gasto adicional com produtos químicos. Isso eleva o custo de tratamento e, consequentemente, eleva o valor da conta d'água paga pelos consumidores. Vamos ao próximo problema ambiental, o destino do lixo. A cada ano são produzidos no nosso planeta bilhões de toneladas de lixo, aliás, centenas de bilhões de toneladas de lixo. Quais são os problemas relacionados ao despejo do lixo em lixão a céu aberto, como nesta imagem aqui? A poluição do ar, que deriva da decomposição da matéria orgânica, que libera para a atmosfera o gás sulfídrico, metano, e também lembrando que onde tem lixão, normalmente, pessoas tacam fogo. E dessa forma temos também emissões de outros tipos de gases. O mau cheiro, que deriva, logicamente, da decomposição da matéria orgânica, os vetores transmissores de doenças, como ratos, insetos, vírus, bactérias e por aí vai, o chorume, que é um líquido de tonalidade escura, ácido e tóxico, que infiltra-se no solo, contaminando o lençol freático, ou levado pelo escoamento superficial da água da chuva, irá contaminar um córrego, um rio, um canal, uma baía, uma lagoa. E como a decomposição do chorume exige muito oxigênio, onde temos uma contaminação de chorume mais acentuada, é comum que aconteça também a mortandade de peixes. Aqui eu estou falando sobre o destino adequado do lixo. Os aterros sanitários podem não ser o melhor destino, mas é muito melhor do que jogar o lixo a céu aberto. As usinas de compostagem, onde você deve dar destinação ao lixo orgânico. Então, numa usina de compostagem, nós temos os biodigestores que irão processar a matéria orgânica, transformando-a em adubos de excelente qualidade para a agricultura, praças, parques e jardins, e o gás produzido na usina de compostagem, assim como no aterro sanitário, ele pode ter destinação econômica, alimentando usinas termoelétricas, alimentando caldeiras industriais, alimentando residências e até mesmo veículos automotores. A reciclagem de papel, papelão, metais, plásticos e por aí vai. Então, parte desse lixo pode e deve ser reciclado para reduzir as pressões sobre os recursos naturais do nosso planeta. Incineração de lixo contaminante, como por exemplo o lixo hospitalar. Lembrando que essa incineração é realizada em torres específicas que possuem filtros e que as emissões que saem para a atmosfera são mínimas e os rejeitos da incineração têm uma destinação apropriada. Vamos para o próximo problema ambiental, a desertificação. A cada ano, uma grande quantidade de hectares de terra em nosso planeta está passando por um processo de desertificação. Então, essa imagem retrata uma área em processo de desertificação, onde você percebe algumas manchas de vegetação. Quais são as principais causas da desertificação? O desmatamento, aquilo que eu disse, a cada ano, milhões de hectares de terra vêm sendo desmatados na América, na África, na Europa e na Ásia. O manejo inadequado do solo por produtores rurais contribui não só para a aceleração da erosão, assim como, em determinados casos, para o aumento da salinização do solo, deixando impróprio para a agricultura. As mudanças climáticas que estão em curso no nosso planeta, parte dessas mudanças atreladas não só ao desmatamento, como também ao aquecimento global.
As principais consequências: extinção de espécies de animais e vegetais, algumas das quais endêmicas, aquelas encontradas somente em determinados nichos ecológicos, o desaparecimento de nascentes dos rios, o que afeta a vazão dos rios, que desempenha um papel importante para o abastecimento de cidades e para o fornecimento de água, para irrigação de lavouras e até mesmo para a geração de eletricidade. A redução da área para a agropecuária, então a redução da área disponível para a produção agropecuária, o que contribui para o aumento da fome em determinados países do mundo, principalmente da chamada África subsaariana. O aumento do número de refugiados ambientais, pessoas que migram para as cidades e para outras áreas, fugindo das áreas que estão passando pelo processo de desertificação. Aqui nós temos o outro problema ambiental, o desmatamento, aquilo que eu disse ainda há pouco. A cada ano uma grande quantidade de terras vem sendo desmatadas na América, na África, na Ásia e na Europa. E as principais causas: expansão das atividades agrárias, a extração da madeira, as queimadas feitas por produtores rurais, a expansão urbana, ou seja, o crescimento de cidades, pressiona áreas remanescentes de florestas existentes nas mais diferentes regiões do mundo. Aqui nós temos uma imagem de uma área com árvores caídas e queimadas, que é muito comum essa prática nas regiões tropicais do mundo, inclusive aqui no Brasil. As principais consequências: desaparecimento de espécies, inclusive extinção de espécies endêmicas, aquelas encontradas somente em determinados nichos ecológicos. Em nenhuma outra parte do mundo você encontra essas espécies. Mudanças climáticas: na medida em que o desmatamento avança, o clima fica mais quente e mais seco, e isso não gera impacto somente no local onde o desmatamento está se processando. As consequências se estendem muito além das áreas que estão passando pelo processo de desmatamento. A erosão do solo, o que vai promover a sua degradação. O assoreamento dos rios, que é provocado por parte dos sedimentos que as águas das chuvas retiram dos solos em áreas desmatadas e, através do seu escoamento superficial, leva para dentro do leito de um rio, promovendo a formação de bancos de areia, gerando o assoreamento, que em alguns casos, por exemplo, dentro do princípio da navegabilidade de alguns cursos fluviais, o assoreamento irá prejudicar a navegabilidade desses rios, causando impactos sociais e econômicos, é claro, além dos impactos ambientais. Então, moçada, eu fiz aqui uma síntese dos principais problemas ambientais existentes no planeta. Aquilo que eu disse, no canal Geogênio existem aulas gravadas especificamente abordando cada problema ambiental. Portanto, eu trabalho muito mais cada problema ambiental de forma individualizada. Essa aula é apenas uma síntese que fornece a base necessária para que vocês possam acertar questões de concurso militar e vestibular. Lembrando que no canal Geogênio também tem uma aula exclusiva sobre as conferências sobre o meio ambiente, que é importante vocês assistirem, porque esse tema também é abordado em concursos militares e vestibulares. No mais, moçada, essa aula está sendo gravada no dia 30 de março de 2024, véspera da Páscoa, e vou desejar a todos vocês uma feliz Páscoa, que a paz de Cristo encha o seu lar de alegria, de fraternidade, de amor e de esperança. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!